Bem-vindo ao Eldorado Podcast. Eu sou a Marcele, que vos fala, diretamente da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado do Sul. Agradecendo antes de tudo ao diretor Regiane Forte por disponibilizar o local, o professor Hidalgo Cálculo, que é nosso cameraman, o cara da luz, o cara do som, o Severino, basicamente. A gente é da turma 32T e em comemoração ao Dia das Bruxas, a gente fez com a professora Inês Madruga para falar sobre mulheres e a caça às bruxas nos dias atuais. De um livro de Silva Federici, adaptado por Érica Bastos Arantes, que seria uma professora de departamento de História da UFF do campus de Goytacazes, onde ela coordena um grupo de estudos Gênero, Raça e Classe. Eduardo Saldanha, da turma 32T, tenho 18 anos. Maria Eduarda, da turma 32T, tenho 18 anos. Isabelle, 32T, tenho 17 anos. Eu sou da 32T e tenho 18. Tá ótimo. Vamos lá. Mulheres e a caça às bruxas da Idade Média aos dias atuais. Então, normalmente quando a gente fala de caça às bruxas, a gente imagina velhinhas com um caldeirão e, se imagina muito bruxas sendo queimadas em fogueiras e pessoas estarem olhando junto com crianças e, de repente, cachorros latindo do lado, sabe? A loucura pegando. Mas isso, na verdade, não acontece só antigamente. Hoje em dia acontece bastante. Só que, claro, que não do mesmo jeito. Temos direitos humanos hoje. Tá? O que acontece? Nos séculos XVI e XVII, na Europa, os processos sociais que prepararam o terreno para o surgimento do capitalismo, junto com o comércio escravista e o extermínio dos povos indígenas, trazem a conversa para as sociedades contemporâneas sobre as novas fórmulas de acumulação de capital e caça às bruxas. Basicamente, foi incentivado pelo capitalismo. Vamos lá. A transformação sofrida pela Europa resulta em um aumento de práticas misóginas, cujas consequências mais perversas foram a tortura e a morte na fogueira de milhares de mulheres acusadas de bruxaria. As mulheres passaram a ser vistas como ameaça, a nova ordem que se impunha, passando a ser controladas, vigiadas e punidas. Os cercamentos das terras a partir do final do século XV como fundamentais para a compreensão deste processo, somados ao crescimento das relações monetárias, resultaram na pauperização e exclusão social da população, sendo as mulheres as mais atingidas. Porque, provavelmente, antigamente, eles queriam homens para trabalhar em fábricas, né, meu? Porque, tem toda a questão da força e tal. Mas em algumas, têxtil, costura, sempre a maioria foram mulheres e boa parte colocavam crianças também e tal. Sim, as jornadas de 12, 15 horas, né? É um bagulho muito surreal. desumano. As mulheres que até então viviam nas terras comunais, exercendo suas atividades coletivamente, gozando dos direitos e costumes do seu povo, que é aquela mulher que fica em casa, lavando roupa, fazendo comida, criando os filhos, etc. e tal, viram a privatização das terras de desmantelar os laços comunais e toda uma rede de saberes compartilhado por elas. É aquele negócio deles acharem que elas são bruxas por fazer chás, né? Isso surgiu pra mistificar elas e dar um objeto pra acusar elas. O que aconteceu? Antes vivia todo mundo em grupo, ali na mesma terra. Aí surgiu, mais ou menos, digamos assim, o conceito de propriedade privada. Um lugar só teu. Antes, né, não era exatamente o jeito que se tornou durante aquela transição, que era um quadradinho de terra, e isso aqui é propriedade tua, isso aqui é propriedade fulano e ciclano. Aí... minha barraquinha aqui e a tua barraquinha ali. Isso. Tá. Bem como a maneira como se relacionavam com a terra, a natureza e seus corpos. Que nesse processo passa a servir a produção e reprodução da mão de obra. É aquele negócio, né? A gente precisa de tantas pessoas para trabalhar aqui. E aí o pessoal das fazendas, como eles privatizaram, estavam tirando o pessoal das florestas, etc e tal. E aí o pessoal que trabalhava lá era obrigado a trabalhar em fábrica, né? Então, as mulheres, se elas costuravam em casa, olha, elas têm uma chance. Se não costuravam, mano... Uhum. E todo a inteligência que elas criaram na época de chás, etc e tal. Cura pra doenças, os métodos Sim, delas. se perdeu, né, mano?
A maior parte eram parteiras, né? Ajudavam a dar a vida a outras pessoas. Dessa forma, a autora se relaciona a caça às bruxas à necessidade do controle da produção. E Reprodução. Exatamente, da reprodução. Exatamente. Ou seja, controlando o corpo feminino pra criar uma prole grande pra trabalhar na fábrica. A partir ali do texto, né, falando do negócio da reprodução, as idosas eram o maior perigo. Não pode mais se reproduzir, né? Porque o próprio corpo não deixa. Sim. E aí é inútil, né? tacar a culpa nas senhoras pra se livrar delas de uma vez. Como elas sofriam um preconceito na cidade, elas foram obrigadas a quem não estava na floresta ir pra floresta e quem já tinha ido voltar. Então, tipo, elas foram meio que exiladas e foram chamadas de bruxas porque era uma parte da sociedade na qual não ajudava, era como um peso morto para as pessoas. Muitas delas já tinham conhecimentos anteriores do que eles queriam remover dali, né, dos conhecimentos mais tradicionais daquele povo. Era preciso arruinar esses conhecimentos mágicos e garantir o total controle do Estado e da Igreja sobre o comportamento sexual e produtivo das mulheres. Por quê? Eles basicamente precisavam que as mulheres se reproduzissem para ter a mão de obra naquele capitalismo. E, tipo, se elas não conseguiam, elas eram taxadas como bruxas, que eram mágicas, e iam afetar todo o sistema deles, né? Adicionando um outro ponto aqui. Outro ponto que foi para muitas mulheres serem acusadas de bruxaria era justamente por causa de terras, né? Teve histórias que mulheres foram acusadas de bruxaria porque outra pessoa queria as terras dela. Tipo, sério? Tipo, eu tenho minha casinha ali e eu vou ter que sair? Porque alguém tinha interesse em pegar minha propriedade. E antigamente o pessoal acreditava mesmo sem provas. Tá. Isso pressupunha interferir de maneira como elas se relacionavam entre si, estimulando as suspeitas e denúncias. Na Inglaterra, entre os séculos XIV e XVIII, o termo fofoca foi na Idade Média remetia à amizade e solidariedade entre mulheres. Lentamente adquire o significado pejorativo que conhecemos hoje, de conversa fútil, vazia e maledicente. Essa nova conotação é a parte simbólica do processo de degradação, desvalorização e demonização das mulheres e dos saberes compartilhados entre elas, sendo caça às bruxas o ponto alto dessa degradação. Tipo assim, eu adoro uma fofoca. Transformaram uma coisa que tinha um significado bom, bonito, em algo ruim, justamente para exercer esse controle que o Estado e a Igreja Católica precisavam. A igreja tinha que ter total poder sobre o rei e sobre as pessoas, né? Então, tipo, se alguém da meada não fosse como eles desejavam, eles tinham que, de alguma forma, acabar com aquela pessoa ou consumir com aquela pessoa para que aquele conhecimento dela ou aquela vontade de não estar no padrão da sociedade arruinasse as outras pessoas. Tipo, olha o meu jeito de vida, ele é diferente do teu. Tu acha legal? Segue comigo. Mas, tipo, a igreja tinha muito medo disso. Provavelmente muito medo disso. Era um grupo muito poderoso, né? Tanto que, tipo, eram os não sei como é que fala, se é padres na época, que botavam a coroa no próximo rei, né? A igreja que... Era a igreja. Tipo assim, a gente olha tanto em filmes e séries e tal, que, tipo, naquele momento... Eu acho que não era exatamente padre, acho que era, tipo, um cardeal, um bispo, sim, provavelmente. Sim, tipo, a gente olha que normalmente era alguém da religião cristã, enfim, que passava a coroa de alguém mais velho para alguém mais novo, né? Tecnicamente, quem mandava era a igreja. A igreja que mandava, tipo, eu deixo de ser o próximo da linhagem aí. Desviando um pouco o assunto lá na Revolução Francesa, qual que eram os 3 poderes antes da Revolução Francesa, naquela França? Era os 2 primeiros, que era o clero, que é a igreja, e os nobres. E depois vinha o resto. Assim, o pessoal achava que era o rei que comandava em tudo. Mas, na verdade, era a igreja que manipulava o rei. Em muitos assuntos era. Sim. A caça às bruxas é habitualmente considerada como uma coisa do passado. Algo que entrou para o imaginário, sendo abordado em filmes, séries, romances, etc. Muitas vezes de maneira folclorizada e estereotipada. E ser uma bruxa acabou se tornando uma coisa legal, né? Harry Potter. Ai, verdade, mano. Harry Potter trouxe uma visão diferente das bruxas. Bem diferente. Mano, quem nunca assistiu Harry Potter e queria ir pra colégio de Hogwarts, né? Queria. Ai, mano, queria muito. Só pra poder ver tudo ao vivo.
Sonserina. Sonserina, não. Sonserina, sim. Vamos lá. No entanto, as novas formas de acumulação do capital envolvendo a desapropriação das terras, destruição de laços comunitários, intensificação de exploração e controle dos corpos das mulheres, etc., vem resultando de uma nova onda de violência, principalmente nos países mais pobres, como o da América Latina e África. Essa violência se normalizou e adquiriu outros formatos, como a violência doméstica, por exemplo, tão banalizada ainda hoje. É verdade, né, mano? Tipo assim, hoje em dia, eu acho que eu dificilmente vi uma mulher batendo um cara. Tipo assim, São raros os casos. São raros os casos. Porque, tipo, parece que as crianças, elas veem que aquilo acontece e aí elas vão se acostumando com aquilo de certa forma. E aí, no futuro, elas acabam produzindo isso. É um ciclo vicioso, né? Porque a criança, ele é uma esponjinha. Ele Sim. absorve tudo que tá no redor dele. E aí é aquele negócio, né? A criança cresce vendo o pai bater na mãe. E aí, tipo assim, ela tem duas opções ao longo do crescimento dela. Ou ela banalizar isso, ela achar horrível. Ou ela vira um abusado ou um abusador. Isso, exatamente. 2 extremos que a criança acaba seguindo. Sim, então, tipo, é 880, né? Então, tipo assim, desde antigamente, a mulher é inferior ao homem. E aí a gente vê isso, veio muito mais na época da caça às bruxas. Porque eles tinham que, de alguma forma, calar essas mulheres. E aí eles deram um estereótipo pra elas, no caso. Isso. E aí, hoje em dia, ainda acontece por causa de antigamente. Tipo assim, mulheres sendo agredidas, sendo vítimas de feminicídio, de estupro, de um monte de coisa. Tipo assim, desde antes. Apesar do crescimento de organizações e lutas feministas no sentido de prevenir essa violência, o que sentimos nas últimas décadas ultrapassa a norma. O aumento em todo o mundo de agressões, torturas, estupros e assassinatos de situação devastadora está relacionado às novas fórmulas de acumulação de capital e globalização, que nada mais é que um processo político de recolonização que não pode ser alcançado sem um ataque sistemático às mulheres e seus direitos reprodutivos, especialmente mulheres negras, indígenas e imigrantes. A diferença de oportunidade, visibilidade, tudo é Salário, muito né, grande. mano? Todo mundo fala muito sobre a mulher ter que ter o filho e tal, mas ninguém procura o homem, que muitas das crianças do nosso país não têm pai no registro. Sim, verdade. Uma coisa que a gente pode citar é que, por exemplo, as mulheres, as bruxas antigamente, na Idade Média, seriam as mães solteiras de hoje em dia. Que, tipo, é basicamente uma mulher que cria o filho sozinha, batalhando sozinha ali. E ela ter o filho sozinha era pecado na época. Exatamente, mas, tipo assim, não era pecado o cara fugir. Tipo assim, a igreja não ia buscar ele em casa pra cuidar do filho. Pegar o filho ou assumir a mulher. Não ia. Então, tipo, a culpa e total responsabilidade era da mulher. Não é? Uhum. Tanto que hoje em dia a gente vê isso daí, né? De a mãe solo, né? Que falam. A mãe solteira que cria seu filho, trabalha e deixa na creche. Vamos lá. Uma das maiores expressões desse recrudescimento da violência contra as mulheres é a nova caça às bruxas que ganhou terreno a partir dos anos 80 em algumas regiões do mundo, como na Índia e em alguns países africanos. Esse fenômeno, essa posição social das mulheres, a caça às bruxas atuais, continuando como elemento de violência contra as mulheres na Índia, México e Brasil, analisando-os como efeitos de integração forçada das populações de economia global, os homens descarregam nas mulheres as frustrações econômicas impostas pelo capitalismo. O que esse capítulo está falando? Que os caras, os homens, como eles são pai de família, eles têm uma pressão sobrenatural sobre o capitalismo, porque eles têm que fazer alguma coisa, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Bom, por fim, é importante o papel do ativismo feminista em relação à crescente violência contra as mulheres no mundo, e mais especificamente caça às bruxas na sociedade humana. O silêncio dos movimentos feministas sobre essa situação representa um perigo para todas as mulheres. É importante propor alternativas para essa luta. Essa luta pode envolver críticas severas às ações contra as agências que criaram as condições para que tais fenômenos se tornassem possíveis, incluindo alguns governos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e até as Nações Unidas, que apoiam os direitos das mulheres da boca para fora.
A defesa das mulheres atualmente é incompatível com o apoio de difusão de políticas neoliberais e o feminismo precisa cobrar das instituições que provem tais políticas e silenciem diante de tamanha violência. A caça às bruxas não é apenas uma realidade que ficou para trás. Em pleno século XXI, mulheres continuam sendo perseguidas, controladas, violentadas e mortas. É necessário compreender os processos históricos que geram essa violência ontem e hoje. Assim, barrar seus avanços. Para isso, é preciso manter viva a memória daqueles que perdem a vida e fortalecem as lutas das mulheres pelo fim dessa violência e o sistema que concebe e reproduz. E aqui no texto diz que o feminismo tem que entrar mais ativamente nesses campos. Sim, é uma parte onde o feminismo esquece, né? Tipo assim, ele lembra do trabalho, ele lembra da sociedade, mas em si, ele não lembra totalmente dessa parte. É uma questão interessante. Eu não sei qual feminismo que a autora estava pretendendo falar, mas existem várias áreas, né? Sim, existe. Ali no último parágrafo, a memória é uma forma de resistência. A gente estar aqui comentando, estar aqui relembrando esses fatos, é uma forma de dizer que não, a gente não quer que isso continue mais, né? Que acabe essa caça, gente. Entendeu? Então, gente, vamos parar com esse preconceito. Essa caça vem desde antigamente a hoje em dia. E vocês não percebem e apenas continuam com ela, com um ciclo vicioso. E incomoda, cara. Tipo, a gente é pessoa, a gente... Somos pessoas. Todo mundo é pessoa aqui. Só porque a gente não tem a mesma habilidade corporal que vocês têm, não quer dizer que a gente é diferente. A gente é igual. Tá, vamos lá. Acho que vamos fechar assim. Fechou? A gente fala diretamente do Eldorado Podcast em comemoração ao Halloween e o tema das bruxas em conjunção que fala? Com a professora Inês Madruga e agradecendo novamente a diretora Regiane Fortes.